Bom dia e a paz do Senhor para você. Que Deus abençoe sua vida em nome do Senhor Jesus. Aqui quem vos fala é missionário Gilmara Vasconcelos. Estou falando aqui de João Pessoa da Paraíba. Você que está entrando pela primeira vez no canal, seja bem-vindo a este canal. Ajuda o canal da missionária Gilmara Vasconcelos a estar crescendo. Fazendo a sua inscrição, é gratuito, você não paga nada. Clica aqui em inscrever-se, vai aparecer inscrito. Ao lado tem um sininho, você aproveita e clica nele em todas as notificações, pois quando eu posto um novo vídeo, você é automaticamente notificado. E vamos lá para a palavra de hoje, que se encontra no livro de João, capítulo 10, versículo 27, que diz assim: As minhas ovelhas ouvem a minha voz e eu conheço-as, e elas me seguem. Louvado seja Deus. Irmãos, irmãs, o título dessa mensagem de hoje é: Que tipo de ovelha é você? E eu volto a fazer uma pergunta: Que tipo de ovelha é você? Porque Jesus disse o quê? As minhas ovelhas ouvem a minha voz e eu conheço-as e elas me seguem. Observe que Jesus não disse apenas que as ovelhas conhecem a voz do pastor. Ele disse que elas ouvem e seguem. É muito fácil dizer, não é? Sou de Jesus. Mas a pergunta é: a minha vida está seguindo Jesus? Irmãos, existem vários tipos de ovelha. Existe a ovelha que ouve, mas não obedece. Tem gente que ouve a palavra todos os dias, ouve pregação, lê a Bíblia, recebe conselho, sente até a presença de Deus, mas continua fazendo tudo do seu próprio jeito. A palavra entra pelo ouvido, mas não chega ao coração. Deus fala, perdoe. A pessoa diz, não vou perdoar. Deus fala, volte para o caminho. Ela diz, eu vou continuar assim. Ouvir a voz do pastor sem obedecer não produz transformação, meus irmãos. Lá em Tiago 1,22 diz, e sede cumpridores da palavra e não somente ouvintes. Aleluia. Deus não quer apenas ouvintes. Deus procura ovelhas obedientes. Existe também a ovelha que se afasta. A ovelha pode começar perto do pastor e aos poucos vai se afastando. Primeiro ela dá alguns passos, depois mais alguns, quando percebe está longe. Assim também acontece espiritualmente, meus irmãos. Ninguém se afasta de Deus de uma hora para outra. Primeiro ela deixa de orar, depois deixa de ler a Bíblia, depois começa a faltar aos cultos, depois perde o desejo pelas coisas de Deus e quando percebe, está distante. Mas existe uma coisa maravilhosa. O pastor sabe onde a ovelha está. Lá em Lucas 15, fala de uma ovelha que se perdeu e o pastor deixou as 99 para procurar aquela que havia se perdido. Isso significa que se você se afastou, Jesus ainda está procurando por você. Aleluia. Existe também a ovelha machucada. Talvez alguém esteja pensando, eu estou na igreja, mas estou machucado. Tem ovelha que não saiu do rebanho, mas está ferida dentro do rebanho. Ferida por palavras, ferida por decepções, ferida por pessoas, ferida por situações que ninguém conhece, nem sabe, nem imagina. Mas escute isto. O pastor não abandona a ovelha ferida. Lá em Salmos 23:1 diz, o Senhor é o meu pastor, nada me faltará. O bom pastor, ele cuida. O bom pastor cura. O bom pastor restaura. Talvez você tenha chegado hoje dizendo, eu não aguento mais. Mas Deus está dizendo, eu ainda estou cuidando de você. Louvado seja Deus. Ei, existe também a ovelha teimosa. Essa é aquela que quer ouvir a voz do pastor, mas quer escolher o próprio caminho. Deus diz, vai por aqui. Ela responde, eu prefiro ir por ali. Deus diz, espera. Ela responde, eu quero agora. Deus diz, confia. Ela responde, eu preciso entender tudo. Está entendendo, meus irmãos? Mas a ovelha não precisa conhecer todo o caminho. Aleluia, ela precisa conhecer a voz do pastor. Quando o pastor chama a ovelha, não pergunta para onde o Senhor está me levando. Sabia disso, meus irmãos? Ela simplesmente reconhece a voz. É isso que Deus quer de mim e de você. Fé não é saber de tudo. Fé é confiar em quem está conduzindo. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo neste dia chamado hoje.
Existe também a ovelha que segue o pastor. Essa é a ovelha que Jesus procura. Ela ouve, ela obedece, ela confia, ela segue. Mesmo quando o caminho é difícil, mesmo quando não entende, mesmo quando está chorando, ela continua dizendo: Jesus é o meu pastor e eu não vou abandonar o caminho. Talvez hoje você esteja passando pelo vale, mas lembre-se do Salmo 23, ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum, porque tu estás comigo. O vale não significa que o pastor abandonou você. Às vezes o pastor está levando você pelo vale para chegar a um lugar que você ainda não consegue enxergar. Então eu volto a perguntar do início: que tipo de ovelha é você? A ovelha que ouve e não obedece? A ovelha que está se afastando? A ovelha ferida? A ovelha teimosa? Ou a ovelha que ouve a voz do pastor e continua seguindo? Hoje Jesus está chamando. E talvez você esteja vivendo uma batalha que ninguém conhece. Talvez esteja cansado. Talvez tenha pensado em desistir. Mas o pastor está dizendo: eu conheço você. João 10, 27 diz: as minhas ovelhas ouvem a minha voz e eu conheço-as e elas me seguem. Ele conhece suas lágrimas, conhece suas lutas e conhece muito mais a sua história. E mesmo que você tenha se afastado, a voz do pastor ainda está te chamando. Ei, hoje é dia de voltar, viu? Hoje é dia de ouvir. Hoje é dia de obedecer. E hoje é dia de seguir. Não importa o tamanho da luta, continue perto do pastor. Porque quando você tem Jesus como pastor, pode até passar pelo vale, mas você não passa sozinho de jeito nenhum. Passa com ele. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Eu acho interessante que existe também aqui que eu comecei a pensar e quero falar para vocês os 5 tipos também de ovelha. A ovelha obediente é aquela que ouve a voz do pastor e pratica a palavra. A ovelha afastada ainda conhece o pastor, mas começou a se distanciar. A ovelha ferida está dentro do rebanho, mas carrega dores e precisa de o quê? De restauração. A ovelha teimosa quer seguir seus próprios caminhos em vez de obedecer ao pastor. E a 5ª ovelha é a ovelha fiel. Permanece com o pastor mesmo quando o caminho fica difícil. Louvado seja Deus. Eu lembrei aqui novamente sobre esses 5 tipos de ovelha para você se lembrar em que tipo de ovelha está sendo você. A obediente, a afastada, a ferida, a teimosa ou a fiel? Pense bem direitinho que tipo de ovelha está sendo você. Não basta estar no rebanho. Precisamos reconhecer a voz do pastor e continuar seguindo. Lembre-se disso. Nós precisamos ser a ovelha que ouve a voz do pastor. Obedece e o segue. Mais uma vez eu digo, João 10, 27. As minhas ovelhas ouvem a minha voz e eu conheço-as e elas me seguem. Jesus te conhece, Deus te conhece e precisamos ouvir a voz dele. Então não basta ser uma ovelha que apenas ouve, precisamos ser uma ovelha obediente, fazer a vontade de Deus. Precisamos ser uma ovelha fiel, não abandonar de maneira nenhuma o pastor nas dificuldades. E dependente, entender que precisa de Jesus. E aquela ovelha atenta, reconhece a voz do pastor no meio de tantas outras vozes. E ovelha perseverante, mesmo ferida ou cansada, continua seguindo. E essa pode ser a sua situação hoje. Está enquadrada dentro de um tipo de ovelha dessa aqui que eu citei. Diga hoje. Fale para o inimigo ouvir. Eu não quero ser apenas uma ovelha dentro do rebanho. Quero ser uma ovelha que conhece a voz do pastor e nunca deixá-lo de segui-lo. Essa é a ovelha que eu e você, a gente precisa ser. Louvado seja Deus, ovelha obediente, que mesmo cansada, ferida, machucada, mas não se afastou do Senhor. Continua confiando nele, continua confiando no pastor dos pastores, que é o Deus Todo-Poderoso.
Esse sim, ele te orienta, ele te guia, ele te leva. Louvado seja o nome do Senhor. Se necessário, ele pega o cajado, puxa você para te direcionar e te levar aonde ele quer que você chegue. Em nome de Jesus.